Oi, aqui é Juliana Slicker e você está no quadro Conversa com a Ju e eu convido você a conversar comigo então. Bom, eu falei que a gente ia responder um pouco perguntas, né, que eu recebo de vocês, perguntas que eu recebo tanto nos comentários aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Costumo colocar bastante daquelas caixinhas de perguntas com sugestões de temas, perguntas mesmo que vocês tenham pra gente falar. Eu respondo bastante coisa lá nos stories também. Então, se você não me segue lá no Instagram ainda, é @julianeslicker, pode seguir lá e a gente também troca bastante por lá, tá bom? Um dia eu fiz uma pergunta falando, eu preciso gravar vídeos novos, né? Alguém quer sugerir? E aí, dentre essas caixas de perguntas, algumas pessoas fizeram, dentre essa caixa de sugestões de vídeos novos, algumas pessoas fizeram perguntas. Eu respondi algumas lá e eu deixei para responder algumas aqui nessa parte de conversas, tá bom? Que é mais fácil a gente bater um papo com relação a isso. E o tema de hoje que a gente vai falar, da pergunta que eu tô enrolando até agora, eu gosto de conversar, né? Vocês já perceberam. Esse quadro Conversas com a Ju é um quadro que a gente faz, que o vídeo sai toda terça-feira, tem uma playlist específica para ele e é um momento em que a gente mais bate um papo mais descontraído mesmo. Eu falo sobre constelação e sobre outras coisas, tá bom? Então, se você quiser ver um pouquinho mais, né, sobre outros temas de constelação, essa playlist aqui, Conversas com a Ju, e tem também os vídeos de quinta-feira, que são os dias que eles são liberados, mas eles estão sempre no YouTube, né, de certa forma. Bom, vamos lá, para de enrolar, né, vamos falar do tema. A última coisa antes de eu falar do tema, se inscreve aqui pra gente interagir por aqui, você conhecer mais vídeos de constelação, né, você vai buscando aqui no canal, você vai encontrando muita coisa. Clica no sininho também para ser notificado quando tem vídeos novos, para você também não perder conteúdos novos. A pergunta era essa: a constelação, visão sistêmica pós-pandemia muda algo? E complementando, a mesma pessoa fez continua a pergunta, tá? Vai aumentar ou diminuir a procura pela constelação após a pandemia? A minha resposta para essa pessoa e para vocês acho que vamos viver para saber. Nós não vivemos uma situação parecida com essa até agora na nossa vida. É uma situação que exige demais, vem exigindo demais de nós, né? Por estarmos em casa, por estarmos refletindo sobre tantas coisas, sobre a vida, sobre a morte, questões cotidianas, sobre o nosso espaço familiar. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre o nosso papel dentro do nosso sistema familiar, que as pessoas que talvez estão sofrendo mais nesse momento é por não estarem no seu papel. Quando a gente está no papel que não é o nosso, por exemplo, no relacionamento, eu não estou no papel de cônjuge e eu estou no papel de mãe ou de pai ou de filha, né, do meu marido, por exemplo, tudo fica exacerbado, tudo fica maior quando a gente está trancado dentro de casa, né? Então, a partir do momento que você está no seu papel, no seu lugar, as coisas fluem como elas podem fluir. E desse ponto de vista, a constelação ajuda muito a gente a entender e trazer essa reflexão. Qual é o lugar em que eu estou? Qual o lugar que eu estou ocupando dentro do meu sistema familiar? Esse é um convite para você pensar sobre isso. Pode procurar esse vídeo, tá aqui nessa playlist. Eu vou deixar o card aqui também, para você refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o papel. Qual o papel, qual é o lugar que você ocupa dentro do seu sistema familiar? E aí, enfim, essa pergunta específica, né? São duas perguntas, né? Então, vai aumentar ou diminuir a procura pela constelação após a pandemia? Se eu olhar do ponto de vista de desenvolvimento humano, né, do ser humano, talvez seja um momento de muitas reflexões, sim. Talvez seja um momento de querer curar algumas coisas que ficaram mais exacerbadas, que ficaram maiores durante esse período de quarentena, e aí você fala, eu não aguento mais, preciso resolver, agora é a hora. Então pode ser que sim, que a procura pela constelação aumente. Pode ser, e aí talvez, não vou dizer que meu olhar tá aí não, eu acho que meu olhar, ele flutua sobre vários, na minha opinião, acho que ela flutua sobre vários lugares aí, com relação a esse tema, né? Pode ser que seja uma situação de crise tão intensa que depois que eu saia dela, eu acho que tá tudo bom, assim, sabe? Que bom que eu retomei minha vida de volta, que bom que eu tô, né, vivendo como eu estava vivendo antes e eu não tinha nem gratidão pela vida que eu vivia antes e que agora eu vejo, né, eu começo a dar mais valor. Pode ser que tudo volte ao normal. Pode ser que a pandemia não sirva para nada. Pode ser que as pessoas só reclamem e achem que o culpado é o outro, né, a culpa tá fora. O responsável por tudo isso é o outro, não sou eu. Acabou a pandemia, tudo volta ao normal, assim, a gente conseguiu
acabar com o inimigo, sei lá, não sei como essas pessoas pensam, mas pode ser. Então é muito difícil a gente falar qualquer coisa relacionada a isso. Acredito que uma mudança na humanidade, né, uma mudança de desenvolvimento mesmo, é difícil falar isso, mas talvez isso seja pouco ainda, porque o ser humano vai se adaptando, né? Vai criando e vai resolvendo com o que tem ali na hora. Depois que passa esse período, a vida pode muito bem voltar como era antes. Então é muito de adaptação do ser humano. De fato, tudo que eu tô fazendo e que eu tô falando aqui com você é uma conversa, porque ninguém sabe, como eu falei desde o começo do vídeo, a gente vai viver para ver isso juntos. A outra pergunta dela era, né, como que fica a constelação, a visão sistêmica depois da pandemia? A constelação, ela sempre mostra e entende, e a gente sabe que tudo tá no lugar que tem que estar, né? A gente entende e consegue ter uma visão, ou a gente tenta, não vou dizer que consegue, é tão fácil assim, a gente tenta ter uma visão de que tudo tá no lugar que tem que estar. E aí a gente pode então olhar para dentro e falar assim, qual é o meu papel nisso? O que isso tá querendo me mostrar? Já gravei uns 2 vídeos falando sobre isso, sobre as perguntas, né? O que essa situação tá querendo me mostrar? Qual é o meu papel nisso tudo? Onde eu posso crescer? Onde eu posso ainda me desenvolver vivendo essa situação que estamos todos vivendo agora. Então, nesse sentido, a visão sistêmica, ela meio que contempla esse tipo de situação, sabe? Não que previu, nem nada, não é isso. Mas quando acontece algo tão estranho assim, você fala, bom, tem algo por trás que eu preciso ver. A visão sistêmica não muda, a constelação, a abordagem da constelação não muda após uma pandemia, simplesmente após essa situação que estamos vivendo, né? A gente fala uma pandemia, parece que existem várias, né? A gente conhece essa, a gente vive essa, a não ser a gripe espanhola de 100 anos atrás, enfim, mas nós estamos aqui vivendo essa pandemia. A visão sistêmica simplesmente nos diz que existe uma razão, inclusive não fala isso, não fala que é uma razão. Existem razões, é tudo muito intrincado, tudo é muito complexo. O Bert Hellinger falava isso, né? Quando eu vejo algo, eu vejo que existem relações complexas por trás da situação, de qualquer situação, e eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a ver. Ao conduzir uma constelação, eu quero ver o que tem por trás. Quando eu vejo o que tem por trás, eu posso dar passos para a solução. Quando eu me nego a ver, quando eu já quero achar a solução logo de cara, quando eu falo, já resolvi, eu não consigo chegar na solução de fato, no essencial. Então, se tem um convite que eu posso fazer para você, se abrir para ver. Na verdade, eu já venho fazendo esse convite. Se abra para as perguntas, se abra para ver o que tem nessa situação para você. Como você pode crescer, como você pode se desenvolver. Você pode, inclusive, olhar o mundo de outra maneira, né? É um convite para ver. É isso que a constelação faz, é isso que a constelação nos convida a fazer. E meu outro convite para você é você pensar um pouco nisso e escrever aqui para mim nos comentários, para eu saber também se você está comigo, se você acompanha, né, o meu pensamento, se você tem um pensamento diferente, adoraria ouvir pensamentos diferentes para a gente ir complementando aqui a nossa conversa, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Deixe seu comentário aqui, curta o vídeo se você gostou e compartilha para outras pessoas que você acredita que vão gostar também, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!